Tá chegando a hora, eu quero passar por cima do Grêmio, eu quero atropelar o Grêmio, eu quero amassar o Grêmio hoje à noite. Já nesse entusiasmo, eu quero que você deixe aquele like no vídeo agora, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com o maior número de explorados possíveis, gente. Vamos ajudar ao YouTube entender que esse vídeo precisa, ter uma divulgação ampla. Fica comigo até o final porque o assunto hoje é de utilidade pública. O negócio é o seguinte. Todos sabem a minha indignação com relação ao veto do futebol em Porto Alegre. Eu fui um dos que mais bateu em cima do prefeito quando ele vetou os jogos, sendo que ele já havia liberado os treinamentos. E o presidente do Internacional, ele, em todos os veículos que ele passa, ele demonstra essa insatisfação com a decisão das autoridades públicas. Pois é, o Internacional gastou mais de 200 mil em protocolo para que o ambiente todo estivesse seguro para a prática do futebol. E ao contrário do que muitos pensam, o futebol sim, ele contribui na sociedade, mas de forma positiva e não de forma negativa como muitos pensam. Por que eu estou falando isso? Porque em meio à pandemia, o Internacional disponibilizou o Gigantinho para ser feito dele o hospital de campanha. A prefeitura não fez. O Internacional tem ações solidárias ao longo de toda a sua história. Então o Internacional, o futebol, ele está envolvido na sociedade de forma positiva sim. Porém, gente, nós vivemos um momento no mundo que requer cuidados, e não só cuidados, mas policiamento. Quando eu digo policiamento, não é da polícia, é o nosso próprio policiamento. Nós sabermos o que é certo e o que é errado. E as pessoas, gente, elas não entendem o significado da palavra não. Não, não quer dizer talvez e nem muito menos sim. Não é não. Tudo o que o presidente e o Internacional como um todo trabalharam nesse período da pandemia para a volta do futebol, toda essa revolta do presidente nos veículos de comunicação foi triturado, destruído, manchado com a aglomeração de torcedores colorados no embarque dos jogadores para Caxias do Sul. Pois é, eu vou colocar as imagens para vocês aqui. E aí eu vou ler parte da nota da torcida responsável por isso. Vamos lá. Como em princípio o jogo seria no Beira-Rio, tínhamos a ideia de fazer uma recepção ao ônibus com todos os integrantes dentro de carros, assim como é liberado pelo prefeito próximo ao nosso estádio, no drive-in. Contudo, com a troca do local do jogo, tivemos que mudar também o nosso planejamento. Esclarecemos que somente poucos membros foram para o local, evitando aglomerações. Eu vou abrir aspas. Vocês viram as imagens, estão revendo. Há aglomeração sim e não há distanciamento entre as pessoas. Vou continuar. Estavam devidamente protegidos com máscara e com distanciamento entre os integrantes. Mesmo nessa situação difícil que estamos passando mundialmente, não poderíamos deixar de demonstrar o nosso apoio para os jogadores. O Internacional soltou uma nota ontem, pedindo para as pessoas não fazerem aglomeração em função do Grenal. Incentivar o Internacional das suas casas, não irem para as ruas. O Internacional fez isso. Voltando. A cada dia que passa, taxa de mortalidade está infelizmente crescendo mais. Enquanto isso, as pessoas estão se aglomerando no gasômetro, em parques e pontos turísticos de Porto Alegre e do estado, bem como fazendo festas clandestinas. Faça sua casa virar o Beira-Rio. Tire uma foto, enfim. Quando vocês fazem um apelo para a torcida ficar em casa, vocês criam uma arte e muito bonita pelo sinal, dizendo hashtag fique em casa, e vocês vão de encontro a algo que não tem que ir, vocês estão dando um mau exemplo. Vocês estão rasgando. Sabe aquela frase do Pedro Ernesto?
lá na final da Libertadores de 2006, que o Sobis teria rasgado, o Inter teria rasgado, pisado em cima da camisa do São Paulo, foi exatamente isso que vocês fizeram em cima do que vocês pediram para as pessoas ficarem em casa e em cima de tudo que o presidente do Internacional fez nesses últimos meses. Só isso. E aí vocês acabaram dando munição para o prefeito de Porto Alegre falar: eu tinha razão em vetar o jogo em Porto Alegre. Se o jogo em Caxias do Sul já causou isso, imaginem o tamanho do contingente se o jogo fosse em Porto Alegre. Isso que aconteceu ontem vai prejudicar e muito o Internacional na sequência do ano. Porque o Internacional, com toda certeza, juntamente com a federação e outros clubes, estavam pensando em maneiras de recorrer às decisões das prefeituras, mostrando que o futebol é sim uma atividade segura, que não propaga a pandemia. E aí o que esses colorados foram fazer? Foram mostrar o contrário. Foram dar armas para as autoridades continuarem os seus vetos. Tá certo? Gente, a gente precisa ser consciente. Não é não. Os jogadores não precisam que vocês se desloquem até o local para incentivar. Eles estão sabendo a realidade que a gente está vivendo. E eu peço para você, torcedor que está em Caxias, não entrem nos perímetros do estádio, não se aglomerem, não prejudiquem o Internacional, não prejudiquem o futebol. E eu deixo muito claro aqui que eu não estou defendendo que o futebol seja praticado. Não. Desde o início eu já falei que as coisas precisam ser coerentes. Ou você libera tudo, ou você não libera absolutamente nada. O futebol é uma atividade econômica assim como qualquer outra. E nós precisamos sobreviver. Nós precisamos colocar o leite na mesa para nossa família. E é por isso o apelo tanto de tantos jogadores do interior que não ganham a bolada que jogadores de Inter e Grêmio ganham, que estavam pedindo o retorno do futebol. E levantaram as mãos para o céu quando da liberação da volta do futebol. E aí os torcedores são os primeiros a burlarem as regras. E com toda certeza, se o futebol parar, aquele jogador que ganha um salário mínimo, como é que ele vai colocar leite, feijão e arroz na mesa da casa dele? Pensem nisso. Aquele like bacana, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E vem comigo que depois do Grenal a gente vai debater bastante sobre o desempenho do Internacional e eu espero que seja avassalador hoje, tá certo? Beijão, até mais!